Boa noite a todos. Desculpa estar aqui no carro ainda, desejar boas-vindas e falar que hoje está entregue nas mãos da Suzy e da Luana. Então, com certeza, estão bem entregues, tá ok? Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos, reunidos, né, com essa finalidade tão importante de aprender mais, de falar mais sobre assistência farmacêutica, no nosso estado. E hoje, pessoal, nós temos uma tarefa, né, bem importante, que é falar, de um assunto que muitas vezes a gente acha que já sabe, muitas vezes a gente parece que está cansado de ouvir falar disso, mas que muitas vezes na prática, né, a gente parece esquecer de alguns pontos importantes. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, no nosso segundo encontro, né, de educação continuada do DEPAF. Esse ano nós temos uma agenda de encontros, né, para quem não estava no primeiro, no mês passado, nós temos uma agenda de encontros para que aconteçam ao longo do ano, com assuntos muito relevantes, né, muito pertinentes às nossas áreas de atuação, e aos poucos a gente vai estar divulgando para vocês estarem presentes aqui como hoje, assim espero, tá bom? Então hoje nós convidamos a doutora Suzy e a doutora Luana Santana também, que é a presidente do Conselho Regional de Farmácia, que está apoiando também aqui nossa educação continuada. E elas duas, né, foram escolhidas para falar desse assunto que é ética farmacêutica, quais responsabilidades e quais direitos nós temos, né, como profissional de saúde no SUS. Sabe que nós somos um profissional de extrema importância para o funcionamento, né, do SUS e para a assistência ao paciente. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E aí eu gostaria já de agradecer a todos e convidar a Suzy para começar, por favor. Então, eu vou só, na realidade, fazer uma introdução para a doutora Luana, né, que vai realmente nos dar essa aula hoje, mas eu queria jogar, antes de começar, uma pergunta para vocês. Vocês, por gentileza, poderiam abrir o chat de vocês, né, e vão acessar um link que está no chat. Nesse link, quando vocês acessarem, eu queria que vocês me dissessem, escrevessem, não se preocupem, porque não tem resposta certa nem errada, mas eu queria que vocês escrevessem quando nós falamos de farmacêutica, quando nós falamos de código de ética farmacêutica, eu gostaria de saber o que vem na cabeça de vocês. O que, quando fala da palavra ética farmacêutica, código de ética farmacêutica, vocês poderiam, por gentileza, acessar o link e escrever o que vem na cabeça de vocês? Não existe resposta certa nem errada, mas é só para nós vermos a riqueza desse conceito e como ele pode ter matizes variados e o quanto é importante entendermos o que ele é para nós, para sabermos para onde ir. Conseguiram achar o chat? Olha só. Vocês conseguem ver o que está nascendo? Sim, Suzy, estamos visualizando. Olha só. Tá ficando lindo, hein? Conduta profissional, responsabilidade, dever. Ai, manda essa imagem pra gente, hein? Eu quero essa imagem, vou botar no nosso slide já. Pode deixar. Eu vou já colocar isso aqui, porque é muito bacana, né? Quando a gente para pensar no significado desse que é mais do que um conceito, né? É um desafio, é uma conduta profissional, é tanta coisa, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção, olha só, norma, gestão, atuação, norma de novo, né? Conduta profissional com responsabilidade, consonância, que legal essa palavra, direitos, também direitos, legislação, compromisso, limites. Eu achei muito legal isso aqui.
zelo, deveres, posturas legais, administração, transparência. Mas hoje eu gostaria muito de chamar a atenção a essa palavrinha aqui, identidade. O Código de Ética Farmacêutica, né, da qual a Luana vai nos dar a alegria de nos fazer entrar, penetrar um pouquinho mais, ele deveria ser, sobretudo, a nossa identidade. Sabe aquela foto bem bonita que a gente tira, se arruma toda, e quando a gente quer ver, assim, que a gente quer se apresentar, coloca no perfil da nossa rede social? Às vezes a gente nem é tão bonita assim, né? Mas a gente arruma bem, bem legal, para a gente ficar bem bonita na foto do perfil, né? Esse Código de Ética Farmacêutica também é isso. Deveria ser a minha foto mais bonita. E hoje nós gostaríamos justamente de ver este retrato do farmacêutico. Mas nós gostaríamos de focar nessa parte identidade. Quem é o farmacêutico? Então, doutora Luana, pode com a senhora a palavra de quem é o farmacêutico. Qual é o nosso código de ética? Qual é o nosso DNA, por assim dizer? Bom, gente, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, falando um pouquinho com vocês. Então, alguns colegas aqui já me conhecem, para quem ainda não me conhece, né? Eu já chego logo me apresentando como Luana Santana, porque aí ninguém esquece, né? Irmã do Luana Santana. Mas vamos lá, né? Hoje a Mie, né, e a Suzy me deram uma missão, que é estar hoje aqui falando um pouquinho sobre conduta ética com vocês, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho o que é a ética, né, da profissão farmacêutica, o que significa, né, a conduta ética na nossa profissão. Né? Bom, então, eu vou só resumir aqui, né? A maioria já me conhece, atualmente estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia, também sou docente da Universidade Paulista, né, Campus Manaus, tá? Também sou farmacêutica tanto pela Censa Manaus quanto pela Secretaria Estadual de Saúde, embora esteja disposicionada, mas atuando ali por muitos anos na Policlínica Zeno Lanzini. Agora estou em dedicação, né, nos 2 contratos, disposicionada no CAPS Infanto Juvenil Sul pela Prefeitura. Fui conselheira estadual de saúde pelo Amazonas, né, nos anos de 2016 a 2018 e 2019 a 2021. Né? Tive também experiência em indústria farmacêutica multinacional, como responsável técnica e gestora da qualidade. Tenho mestrado em biotecnologia pela UFAM, especialização em assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em análises clínicas pela Unilton Lins. Né? Então, assim, um pouco né, um mix de cada coisa do que a gente já vem fazendo nesses últimos anos. E prometo para vocês, garanto que já não sei nem o que mais eu vou fazer pela frente, porque toda hora a gente inventa uma coisa nova. Então, a Suzy já resumiu bastante, né? E eu acho que todos aqui contribuíram bastante para a gente construir o conceito do que é ética, né? E conduta também. Né? E a ética nada mais é do que tudo aquilo que vocês colocaram, deveres, proibições, limites, mas a identidade também é super importante, relacionamento, aí quando a gente fala em conduta ética profissional, é importante também o relacionamento, não só com o paciente, com o proprietário, gestor, direção e também os demais profissionais, né? Principalmente em equipes multidisciplinares. E as relações também com os órgãos profissionais, né? E a gente não pode esquecer de falar um pouco também sobre a postura, né, nas redes sociais. Hoje, mais do que nunca, a gente também tem que falar sobre isso. Tá? Pode passar para mim, Suzy, por favor. E quando a gente fala ainda nessa questão do conceito de ética, a gente pode dizer que ela também é um conjunto de valores morais, princípios que norteiam também a conduta, o caráter do ser humano na sociedade, está relacionada diretamente com crenças, comportamentos, de tudo aquilo que envolve a nossa profissão. Né? E aí é sempre importante dizer que quando a gente fala em ética, sempre surge o debate do que deve e o que não deve ser feito. Né? Uma discussão sobre o comportamento regulamentar. Isso significa que é tudo aquilo que a gente pode estar trabalhando em termos de conduta profissional, né? O chamado profissionalismo em si. Próximo, por favor.
Então, a palavra ética, ela procede do vocabulário grego, com duas origens possíveis. A primeira, o ethos, escrita com eta, e a letra E, em grafia minúscula, que significa caráter. E a segunda origem, o ethos, escrita com epsilon, e a letra E, em grafia maiúscula, com o sentido de hábito e costume. Então, são conjunto de valores e também hábitos consagrados pela tradição cultural de um povo. Então, isso é literalmente ali o significado do que é a ética. Tá? Próximo, por favor. Então, hoje, atualmente, nós temos uma legislação que rege, né, o nosso Código de Ética Profissional. Né? Ela foi reformulada no ano de 2021, né? A resolução mais atual é a 711 de 2021, e que desde 2014 o Conselho Federal de Farmácia já vem dizendo que o farmacêutico é um profissional de saúde que tem a obrigação de salvaguardar a saúde pública e promover ações que contribuam com a promoção da saúde da comunidade. Né? Próximo, por favor. E aí a gente tem aqui todo um arcabouço dentro dessa resolução do que é direito, do que é dever, o que é proibição do farmacêutico, dentre outras coisas. Eu não vou ficar me atenando muito a descrever cada um desses itens, tá? Só para mostrar aqui para vocês, a partir do artigo 14 nós temos os deveres, pode passar. Pode passar. E a partir do artigo 15, a gente tem também, né, principalmente, o que precisa, o que deve todos os inscritos junto ao Conselho de Farmácia, né, o seu regional, né, do seu estado, devem, né, promover. Pode passar, por favor. E aí a gente tem também a questão das proibições, né? Eu costumo até dizer muito para os meus alunos que essa parte das proibições geralmente são as que mais são cobradas também, né, em concurso, dentre outras coisas. Pode passar, por favor. Pode passar. Né? Não vou me atenar muito a isso, mas eu gostaria de deixar claro que, mesmo ainda falando do que é direito, dever e proibições do farmacêutico, dentro do arcabouço da conduta ética, a gente também tem o que a gente fala de relações profissionais. O que significa isso? Que o profissional, ele não tem só direito, dever e proibições, mas ele tem toda uma responsabilidade de como se relacionar. E aí, isso é importante para que ele possa ali fazer o seu nome, né? E ali ele ser reconhecido profissionalmente como um profissional ético, um profissional de gabarito, que tem uma alta conduta e assim por diante. Então, para isso é importante a gente também observar que dentro do nosso próprio Código de Ética tem ali, a partir do artigo 21, como o profissional farmacêutico ele deve se comprometer perante aos demais profissionais. Tá? E aí é desde o profissional dos serviços gerais no seu ambiente de trabalho, ao paciente também, que está ali de alguma forma atuando e assim por diante. Próximo, por favor. E aí a gente tem dentro do próprio Código de Ética o que a gente chama o processo disciplinar ético. O que significa isso? Quando um profissional, de alguma forma, ele infringe algum desses artigos do nosso Código de Ética, pode ser instaurado um processo ético contra esse profissional. E aí, para isso, né, é importante ressaltar que esse processo ele é instaurado, né, pela presidência do Conselho Regional de Farmácia, aos profissionais que de alguma forma infringiram em algum momento esse código de ética, tá? E que para isso ocorrer significa que o profissional ele de alguma forma prejudicou ou atuou de forma, né, na contramão do que preconiza o nosso código de ética. Para isso, o Conselho de Farmácia ele nomeia uma comissão, né, que é chamada Comissão de Ética, né, que participa de todo o processo. A Comissão de Ética que abre o processo, vai apurar os fatos, ela vai ouvir o farmacêutico, vai chamá-lo para as oitivas, vai emitir um relatório final e vai instruir e julgar em caráter sigiloso. Tá bom? O que significa isso? Né? A Comissão de Ética ela vai apurar os fatos, vai chamar para ouvir todas as partes, dando ampla defesa para esse profissional farmacêutico. Depois de instruído todo o processo e ali anexado o relatório final
né, das atividades do acompanhamento da comissão de ética, esse processo ele é encaminhado para o plenário, tá? E no plenário, né, composto por todos os conselheiros do Conselho de Farmácia, ali vai haver o que a gente chama de julgamento. E o julgamento dos processos éticos, eles ocorrem de forma sigilosa, no qual somente o profissional que está sendo julgado, né, os seus procuradores, seus advogados, podem estar participando, assim como em todas as etapas do processo, são as únicas pessoas que podem ter acesso, né, a todos os autos. Próximo, por favor. E aí, assim, ainda no artigo 5º, né, da resolução, ele já fala que a apuração ética, ela obedece cronologicamente para tramitar qualquer processo ético, o recebimento da denúncia, instauração, arquivamento, montagem do processo, instalação dos trabalhos, conclusão da comissão de ética, julgamento, recurso, execução e assim por diante, tá? Então, é importante destacar que esse é o mínimo que a gente pode dizer que é como funciona a instauração do processo ético em si, tá? Então, é um processo ético que vai estar relacionado a toda a apuração, né, da conduta daquele profissional, tá bom? E aí a gente tem, logo em seguida, algumas das principais infrações éticas disciplinares que podem ser motivação para a instauração de processo ético. Tá? Não significa necessariamente que só existam essas. Tá? Pode faltar mais uns 2 slides? Só um minutinho, mais um. Aí. Então, assim, dentre elas, nós temos a ausência do farmacêutico no estabelecimento, constatada no mínimo por 3 vezes, 3 visitas da fiscalização, num período de 24 meses, no único ou diferentes estabelecimentos. Por quê, gente? Porque isso configura o quê? Uma ausência da assistência farmacêutica que deveria estar sendo prestada ao estabelecimento. Então, se o profissional, em 3 vezes da visita da fiscalização, não estava presente, não houve justificativa plausível e isso foi reincidente, significa que esse profissional não está efetivamente prestando a sua assistência farmacêutica. Tá? Então, por isso é um dos principais motivos de instauração ética disciplinar. Outros motivos, não prestar assistência adequada, falsidade ideológica, por exemplo, declarar endereço falso, dentre outras, tá? Receber abaixo do piso salarial, permitir a leigo que realize atividade de âmbito exclusivo do farmacêutico. Então, não deixar que as atividades que são privativas do farmacêutico sejam executadas por outras pessoas, tá? Falsificação de medicamentos, inclusive, daqui entre essas infrações éticas, algumas delas são, inclusive, enquadradas no Código do Processo Civil, né? Então, e penal. Entre elas, a falsificação de medicamentos, que é considerado hoje crime hediondo, tá? A venda de medicamentos também pertencentes à portaria 344, sem receita médica, que pode ser enquadrado na lei, né, de entorpecentes, ou seja, pode ser considerado também tráfico de drogas. E aí, quando a gente fala venda, a gente fala em venda, transferência, permuta, dispensação e assim por diante, sem a receita médica. Próximo, por favor. Troca de medicamentos de receita médica, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, né, também quando a gente faz a troca de medicamentos. Adulteração de fórmulas. Quando a gente fala em adulteração de fórmulas, a gente está falando em manipulação, tá? A gente está falando também em alteração da característica daquele medicamento, tá? Manipulação irregular também, e aviar receitas prescritas em código e, principalmente, o exercício ilegal da medicina. Hoje, isso aqui é extremamente importante nos dias atuais, uma vez que a atuação clínica do farmacêutico hoje criou dimensões bem importantes, significativas. Então, tem muito colega farmacêutico entendendo que essa atividade clínica, ela pode permear a atividade médica, mas isso não é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Próximo, por favor. E aí a gente tem, dentro do arcabouço do nosso processo ético, né, de acordo com cada uma das infrações que podem ser cometidas pelo profissional, a gente tem o que a gente chama de sanções disciplinares, que podem ser aplicadas de acordo com a gradação
né, da infração, que significa, eu posso ter infrações que são caracterizadas como leve, média, grave, gravíssima e assim por diante. Tudo isso está na resolução 711. Mas o que eu trouxe para vocês aqui é só um exemplo, né, dos tipos de sanções que são aplicadas. Dentre elas, a advertência, que pode ser com ou sem o emprego da palavra censura, sem publicidade, mas com registro em prontuário, ou seja, na ficha daquele profissional. Então, lá na ficha dele, né, profissional, lá no conselho, vai estar lá, né, uma advertência que ele vai assinar, tá? Pode ser também a aplicação de uma multa no valor de 1 salário mínimo até 3 salários mínimos, elevado ao dobro em caso de reincidência. Tá? Inclusive, né, esse tipo de valores são também aplicados também para outros tipos de infrações, por exemplo, em relação ao estabelecimento. Tá? Pode ser aplicado também sanção de suspensão, que vai de 3 meses a 1 ano, ou até mesmo de eliminação, que é quando o profissional farmacêutico ele perde o seu registro, tá? E aí ele não pode mais atuar como farmacêutico. Próximo, por favor. E aí, assim, o mais importante é destacar aqui o plenário do conselho é que vai julgar o processo, de acordo com a penalidade, né? Se ele vai arquivar, vai aplicar advertência com censura, multa, suspensão ou eliminação. Próximo, por favor. E aí, dentro do que a gente estabelece as infrações e as regras de aplicação, né, a gente vai ter ainda, né, outras informações extremamente importantes dentro ali do que a gente chama, né, do processo ético, dentro da nossa resolução, que eu peço para que vocês tenham, principalmente ali um olhar mais crítico, ali no artigo 4º, onde a gente tem que só vai ser considerado reincidente aquele que tiver antecedentes disciplinares em processos com decisão transitada em julgado. Então, a reincidência, ela está muito relacionada a isso. E ela só é verificada quando se comete uma infração ética idêntica ou não, né, durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão que o tornou ali condenado anteriormente, tá, gente? É só para demonstrar um pouquinho do que isso é importante a gente destacar. Ele fala também sobre a suspensão, né, que a suspensão não pode ser superior a 5 anos, tá bom? Então, tudo isso pode estar relacionado ao que a gente chama de processo ético, né, ao qual eu não vou explicar muito, porque é bem detalhado, né, e que o papel hoje aqui nosso é principalmente de falar um pouquinho sobre o que é a conduta ética profissional. Né? Então, a gente vai adentrar um pouquinho mais isso para não ficar falando só dos artigos da resolução. Né? E aí a gente precisa parar um pouquinho, fechar os olhos, imaginar mais ou menos qual é esse farmacêutico ideal, então, né? Para que a gente possa dizer, será que eu tenho uma conduta ética profissional adequada? Né? Então, a gente precisa se perguntar como é esse farmacêutico, como ele se apresenta, como ele lida também com os seus pacientes, como ele lida com a equipe do seu trabalho, seus superiores e até mesmo outros profissionais de saúde. Próximo, por favor. E aí, é importante a gente dizer também, né, explicar que os pacientes também esperam algo daquele farmacêutico. Né? Não é só o que eu devo encontrar como farmacêutico, mas o que o paciente espera encontrar ali naquele farmacêutico. Normalmente, ele precisa, né, espera que esse farmacêutico esteja bem vestido, tenha uma boa aparência, uma formação acadêmica, qualidades como inteligência, simpatia, honestidade, paciência e principalmente com conhecimentos e consistência, né, no repasse de informações. Claro que assim, gente, a gente não sabe tudo, né? Muitas vezes é importante a gente reconhecer isso. O paciente ele precisa ter aquela empatia com o profissional, você precisa demonstrar para ele segurança no que vai falar, mas principalmente reconhecer até o seu limite, naquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, mas simplesmente dizer para ele que você vai buscar a informação, que você vai trazer a informação para ele e que você vai dar sempre um feedback. Isso é extremamente importante ali no que a gente chama de relacionamento com o seu paciente também. Próximo, por favor.
E aí, assim, a gente se pergunta, então, qual é a imagem que o farmacêutico deve transmitir? A construção da imagem profissional adequada, ela requer postura, hábitos e atitudes apropriadas. Né? A imagem transmitida também é construída em 3 momentos distintos, o que a gente chama de primeira impressão, imagem inicial e imagem propriamente dita. Vocês já ouviram falar aquela expressão assim, a primeira impressão é a que fica? Fica mesmo, gente. Infelizmente, é a que fica. Então, por isso, mais do que nunca, a gente tem que tomar muito cuidado com a primeira impressão, né? Porque ela é aquela que é a imediata. Pode passar, por favor. Ela é imediata. Então, normalmente ela ocorre em 3 segundos. Mais ou menos 3 segundos. Então, geralmente, o que é visto ali? Aparência, vestuário. Ai, doutora Luana, mas pelo amor de Deus, eu não vou andar todo engomadinho, todo arrumadinho. Mas também a gente não vai usar mini saia, decote, outras coisas que podem interferir na nossa boa apresentação. Assim como ninguém vai estar descabelado, né, barba por fazer, entre outros itens relacionados também à higiene pessoal, né, gente? E aí tem a adequação da linguagem, tom de voz é super importante, e a linguagem corporal, né? Então, assim, isso é super importante para que a gente possa construir essa primeira impressão junto ao nosso paciente, mas não só o paciente, mas a equipe também, tá? Próximo, por favor. A aparência, ela deve estar ligada à higiene pessoal, expressão facial, o vestuário adequado. Olha que imagens lindas, né? Ali a gente tem, olha, os farmacêuticos todos bonitinhos, de jaleco, né? Então, assim, no ambiente de trabalho, quem tem sempre utilizar um crachá. Amo crachá, gente. Vocês não sabem como isso é importante. A pessoa, quando chega no teu ambiente de trabalho, você pode estar de jaleco como for, mas se você não tem um crachá ou então não tem um nome farmacêutico ou qualquer outra coisa, vão te confundir com qualquer outro profissional e não vão te chamar de farmacêutico. Mas por que eu gosto de crachá? Você chega no crachá, você não conhece a pessoa, você diz assim, boa tarde, fulano, farmacêutica, fulana de tal. Não é muito mais, né, agradável ser cumprimentada desse jeito? Assim como a gente também pode se apresentar mais facilmente, não só para a equipe, como para o paciente. Tá bom? Próximo, por favor. Então, a imagem inicial ela é formada nos primeiros contatos, considera comportamentos, hábitos, posturas, ética, conhecimento técnico, habilidade, competência também do profissional, tá? E a transmissão final sempre vai ser o quê? De confiança e credibilidade, né? Porque o usuário vai se sentir ali seguro de estar conversando, ali trocando informações com aquele profissional que tem uma boa postura, que passa segurança e assim por diante. Próximo, por favor. E a gente tem o que a gente chama a imagem propriamente dita, que é construída ao longo dos anos, mantida, melhorada continuamente por meio de objetivos, integridade, posicionamento, comprometimento, relacionamento, conhecimento, autoestima e motivação. Eu acho que eu vi alguém levantando a mãozinha aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode continuar? Quer falar, Vânia? Vânia quer falar? Desculpa, gente, desculpa, não foi sem querer que eu perdi. Desculpa. Tá ótimo, tá ótimo, tá perdoado. Não tem problema não, Vaninha. Gente, mas vocês podem interromper, tá? Não tem problema nenhum. Ou então ao final também, tá? Então, pode passar, por favor. Então, é importante destacar que a linguagem, a comunicação, ela é tudo na nossa vida, né, gente? Então, assim, ela sempre tem que vir com clareza, lembretes são ótimos, tabelas, figuras, confirmar entendimento. Sempre é bom quando a gente vai tratar não só com o paciente, mas também com a equipe, né? Tudo que vocês vão repassar de informação, repassem e perguntem, você entendeu? Como que você entendeu? E tentem passar da melhor forma possível. A gente costuma dizer que quando a gente fala que o profissional ele tem que ser inteligente, ter conhecimento, etc., não significa que ele precisa ter todo um conhecimento, ser super inteligente, mas se ele não souber passar a informação, não tiver uma boa comunicação, ele não vai atingir o paciente, ele não vai atingir a equipe. Porque ele vai começar a falar um monte de jargão técnico, um monte de palavra difícil, bonita, vai demonstrar que ele sabe muito, mas o paciente ele não vai absorver. O paciente e nem a equipe. Gente, até quando a gente vai falar com a equipe médica tem que ser assim.
Tem médico que realmente prefere, né, a gente falar um pouquinho sobre termos técnicos. Mas, assim, tem equipe que é importante a gente falar o termo mais simples mesmo. Porque aí depois, num outro momento, a gente pode aprimorar, né, aquela comunicação, tá bom? Próximo, por favor. E aí a gente só consegue comunicar melhor quando a gente também ouve. Ouve para entender o outro, em vez de ouvirmos para respondermos e falarmos de nós. Né? Então, muitas vezes a gente precisa escutar. Né? Eu participei, né, a convite também da Wanda, da aula inaugural dos farmacêuticos extensionistas da ESAP, e falei um pouquinho sobre isso também com eles. Né, quando a gente falou um pouquinho sobre a consulta farmacêutica, né, sobre o programa dos cursos do Profar e dos cursos de cuidados farmacêuticos no SUS, onde a anamnese do paciente, né, o cuidado farmacêutico, ele tem que passar pela escuta. Então, você tem que escutar. Você não pode só falar e só perguntar. Você tem que escutar, você tem que perguntar o que está acontecendo com aquele paciente e escutar a demanda dele, para então só depois, né, fazer ali quaisquer tipos de intervenções. Tá bom? Próximo, por favor. E, claro, a comunicação com o prescritor, com a equipe multiprofissional, ela é extremamente importante, tá? Eu coloquei mais como prescritor aqui, mas isso adentra a todas as outras profissões, a toda a equipe multiprofissional. Tá? Então, essa comunicação ela tem que ser acessível, a gente tem que avaliar e indicar para ele usos inadequados de medicação ou de outras intervenções não medicamentosas, relatar problemas relacionados ao medicamento, as interações, sugerir alternativas, tá? Inclusive alternativas de medicamentos, alternativas terapêuticas. Né? A gente está vivendo um momento aí quando a gente não tem uma medicação, mas tem outra disponível, e aí a gente tem que informar ao nosso corpo clínico, à nossa equipe multiprofissional: olha, doutor, eu não tenho omeprazol, mas tenho pantoprazol. Olha, doutor, eu não tenho tal medicamento, mas eu tenho outro. E assim por diante. E a gente não deve deixar de fazer o que a gente chama de evolução. Evolução no prontuário do paciente, dizer como aquele paciente está. Né? Por exemplo, lá no trabalho, que a gente aplica, isso é extremamente importante. É importante para que o médico verifique se aquele paciente ele recebeu a medicação, qual foi a quantidade da medicação que ele recebeu, qual foi a orientação, se ele está fazendo o uso adequado, dentre outras coisas. Inclusive, a gente pode fazer várias outras intervenções, várias outras orientações que não sejam relacionadas só a medicamentos, mas o que a gente chama também de intervenções não terapêuticas, tá? Próximo, por favor. E aí, né, a comunicação com a equipe, ela é fundamental. Ela é fundamental porque, mesmo que eu não tenha observado alguma informação importante para a adesão do tratamento daquele paciente, algum outro profissional ali naquela minha equipe pode ter identificado. Né? Então, eu tenho muitas vezes ali no nosso ambiente de trabalho, às vezes um psicólogo que liga para mim, ou então vai lá na farmácia e fala assim: olha, Luana, estou com um paciente assim, assim, assado, ele não está aderindo ao tratamento, será se a gente precisa conversar um pouquinho com ele, explicar como é o uso? Ou então, de repente, olha, ele estava fazendo uso, mas ele parou, suspendeu por conta própria, porque assim, às vezes o paciente ele vai na consulta lá com o psicólogo, ou então ele vai com a consulta lá no enfermeiro e acaba falando. E aí, se ele não passou na farmácia antes, não passou lá na consulta com você muitas vezes nem sabe. Mas se o outro profissional ouviu isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a ponte. Ele vai dizer assim: olha, passa lá com a farmacêutica, conversa com a farmacêutica, ou então liga para mim, diz assim: olha, Luana, eu vou te encaminhar um paciente, aí você conversa com ele, explica direitinho, olha, ele parou de tomar a medicação porque ele estava tendo umas reações adversas, né? Ou então não estava tendo uma boa resposta, o medicamento não fez efeito. Muitas vezes é uma interação medicamentosa, ele tá usando o medicamento no horário inadequado, ele está partindo o medicamento, triturando, ou então não está usando como deveria usar, e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai fazendo ali, né, naquele momento que a gente também trabalha com a interação, né, junto com a equipe. Próximo, por favor. E aí a gente tem sempre verificar
tudo que está sendo repassado de informação para o paciente e confirmar essa informação, evoluir no prontuário, para que a equipe saiba também tudo aquilo que está sendo ali transmitido para o paciente. Isso corrige principalmente erros, porque às vezes o paciente chega lá com o médico e diz assim, não, a farmacêutica só me entregou a medicação, nem sabia como tinha que tomar, e eu não entendi como estava na receita. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, tomar cuidado com palavras, sempre explicar da melhor forma possível. Às vezes, a gente, os colegas aí que trabalham, acho que principalmente com idosos, vão falar sobre a dificuldade que os idosos têm com o uso de algumas medicações. A gente também observa com o público infantil e até mesmo com aquelas pessoas que, de certa forma, têm dificuldades para ler e assim por diante. Então, assim, esse é o nosso papel, é orientar da melhor forma possível. E isso também passa na orientação da equipe, tá? Próximo, por favor. E, né, eu coloquei aqui a comunicação com o proprietário, porque muitas vezes a gente trabalha muito, né, com gestores, mas muitas vezes a gente pode estar ali também no ambiente de trabalho privado, e aí quando a gente chama proprietário, a gente está chamando proprietário, o gestor do estabelecimento, secretário de saúde, chefe da assistência farmacêutica, do departamento de políticas da assistência farmacêutica, etc., né? Então, a gente diz que a comunicação com a nossa chefia, né, vou colocar assim, né, ela é extremamente importante, né? Porque farmacêutico, ele tem que ter competência técnica. E para a chefia, ele tem que mostrar o problema, dizer o que está acontecendo, mas ele tem que mostrar alternativas, dar a solução. Qual é a chefia que não gosta de um profissional assim? Né? O profissional farmacêutico, ele tem que ser proativo. Se ele não me dá alternativas e não me dá solução, ele só me traz problema. Por isso que muitas vezes o que a chefia e o gestor fala? Ah, eu não gosto do farmacêutico. Ah, para que ter um farmacêutico? Prefiro ter um profissional de nível médio, porque o profissional de nível médio chega aqui com problema e já me diz, doutor, dá para fazer dessa forma? Doutor, vamos fazer de outra forma? E assim por diante, né? Então, assim, a gente tem que ter ideias, soluções, sempre propor algo para sair daquele problema, ou, no mínimo, minimizá-lo, tá bom? Próximo, por favor. Então, esse relacionamento, né, com a chefia, com os gestores, ela tem que estar ali relacionada com um bom humor, né, para poder a gente ter um bom relacionamento e, principalmente, a gente tem que ter muita discrição, reserva, prudência. Tem certas coisas que a gente pode conversar com o gestor, tem outras coisas que não, e muitas vezes a gente precisa conversar com o gestor até mesmo, né, separado da equipe, para falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos que são sigilosos e assim por diante. Tá? Bagunçou aqui meu negócio. Você falou próximo, por favor. E a comunicação com o cliente. Quando a gente fala cliente, a gente fala de cliente, de usuário, de paciente, até mesmo de outros profissionais, né, que, de certa forma, adentram ou necessitam de algo da farmácia, né? Então, a gente tem que trabalhar a comunicação no sentido de que a gente sempre tem que ter um bom atendimento, né, ter uma boa aparência, técnicas de apresentação, de como falar, né? Então, tudo isso é importante, tá, gente? Próximo, por favor. Né? E, né, além disso, né, ainda falando um pouquinho sobre a parte ética, é importante destacar também o relacionamento com os órgãos profissionais, né? Muitas vezes a gente tem assim uma repulsa, conselho só serve para pagar anuidade, né? Conselho só multa, só não sei o quê. E, gente, graças a Deus existe o conselho, né? Porque se não existisse conselho, não existia a nossa profissão. Né? E a gente não tinha vaga de emprego e assim por diante. Por quê? As profissões que hoje possuem conselhos são profissões regulamentadas, elas são fiscalizadas justamente com o objetivo de colocar para a sociedade profissionais de alto gabarito, profissionais éticos, profissionais competentes, né? E assim por diante. Se não existisse conselho, né, as nossas funções de farmacêutica, elas seriam exercidas por qualquer pessoa.
sem qualquer capacidade técnica, sem formação, né? E de qualquer forma. Né? Então, assim, a fiscalização profissional, ela é importante, porque ela fiscaliza para detectar o exercício ilegal da nossa profissão e também para apurar conduta, né, ética, né? Aquilo que infringe as normas. Tá? E aí, quando a gente fala em relacionamento com o órgão profissional, a gente fala em atualização cadastral, a nossa apresentação na nossa carteirinha, a nossa identidade profissional, né? Isso é super importante. Próximo, por favor. E aí a gente tem que dizer que os conselhos, eles são autarquias federais, né, indiretas. Hoje, atualmente, o de farmácia, ele foi criado pela Lei 3.820 de 1960, constituída pela sociedade, principalmente com o objetivo de proteger essa sociedade, impedindo que maus profissionais causem danos à sociedade por meio da fiscalização, né, do âmbito profissional. Esse é o principal objetivo do conselho. Tá bom? Próximo, por favor. E aí, dentro das relações, pode voltar um? Isso. E dentro das relações com os conselhos, né, a gente é importante destacar as nossas obrigações enquanto inscritos no conselho. A gente tem que cumprir as normas, tem que acompanhar as deliberações, as resoluções, prestar informações verídicas, tá? Comunicar o CRF, toda e qualquer conduta ilegal ou antiética que você observar na prática profissional, atender quaisquer convocações, intimação, notificação, requisição administrativa, tá? A não ser que seja por força maior, né? Tratar com respeito à urbanidade dos empregados, conselheiros, diretores e demais representantes, tanto do Conselho Federal quanto regionais. E, principalmente, gente, é algo que a gente sempre tem que falar, mas, assim, a gente fala, mas precisa reforçar. O profissional, enquanto no exercício da sua profissão, ele é obrigado a informar perante o Conselho de Farmácia todos os seus vínculos de trabalho. E aí tem muito colega que diz assim, mas eu não sou responsável técnico lá no meu outro emprego, eu sou só vendedora. Mas você tem que informar, tá? Então, com dados completos da empresa, razão social, nome dos sócios, CNPJ, endereço, horário de funcionamento, horário de assistência, endereço residencial, eletrônico, telefone e qualquer outra atividade farmacêutica, seja ela farmacêutica ou não, tá? Então, assim, é importante a gente declarar isso, gente, para saber até que ponto aquele profissional, em determinado horário, ele está prestando assistência no estabelecimento farmacêutico e em determinado horário ele está fazendo uma outra atividade que não seja farmacêutica, tá? Então, isso está ali no nosso código de ética. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês, só para a gente reforçar, que dentro dessas relações que envolvem a conduta ética farmacêutica e a relação com o Conselho de Farmácia, existe o que a gente chama de processo administrativo fiscal, que é o PAF. E aí, dentro dele, tem o que a gente chama de comunicado de ausência e justificativa de ausência. Né? Então, a gente sempre reforça para os colegas, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia de prestar essas informações também perante os conselhos. Né? E hoje, atualmente, o processo administrativo fiscal ele é regido também por uma resolução, a 566 de 2012, que foi reformulada também agora em 2021, perdão, é a 719, é por isso que eu confundi. Só que ela está suspensa por enquanto, justamente por algumas decisões judiciais em que se não podia aplicar multas, né, que envolvessem valores com relação, referência a salários mínimos. Mas isso ela já está, a Justiça ela já está revendo e em breve a resolução 719 vai entrar em vigor. E a 711, que é do Código de Ética também profissional. Próximo, por favor. Então, eu trouxe algumas considerações iniciais para vocês, né, reforçando que a 566 é a do PAF, a 711 é a do Código de Ética, e a gente tem atualmente também a Resolução 700 de 2021, que fala dos procedimentos de fiscalização. E a Lei Federal 3.820 e a Lei 13.021 de 2014, né, que hoje são, eu vou dizer, não toda a legislação que subsidia a conduta ética profissional, mas principalmente o que a gente chama de base para fiscalização, base para análise da conduta profissional e assim por diante. Próximo, por favor. E aí a gente tem o PAF em algumas etapas. A primeira etapa do PAF, ela envolve o quê? A fiscalização
né? E a elaboração de documentos, né? Próximo, por favor. Pode apertar aí. Então, ali no momento da fiscalização, é lavrado... Pode voltar? Isso, é lavrado, muitas vezes, o auto de infração. Né? O que é o auto de infração? É quando se detecta algum tipo de infração às leis e às resoluções vigentes. E aí, essa autuação, normalmente, durante a fiscalização, ela é uma autuação para o estabelecimento. Né? Então, quando a autuação é para o estabelecimento, né, o estabelecimento ele recebe tanto a autuação como uma intimação ali no auto de infração, dizendo que ele tem um prazo de até 5 dias após essa autuação para promover o que a gente chama de defesa administrativa. E aí essa defesa, ela tem que ser realizada pelo gestor, pelo proprietário ou secretário de saúde. Tá? É a chefia, não é o farmacêutico que faz a defesa, porque essa infração, ela é uma infração do estabelecimento, não é do profissional, tá? Então, assim, a gente tem dois processos diferentes aqui. Quando é o que a gente chama de apuração ética, né? A fiscalização, ela gera um relatório, encaminha para a presidência, para que a presidência instaure um processo ético contra o profissional. Se instaurado o processo ético, a comissão de ética vai chamar esse profissional para ele ter ciência de que foi aberto o processo contra ele e assim por diante. Aqui é diferente, a gente está falando de autuação do estabelecimento, tá? Pode apertar aí, por favor. Então, depois da etapa da autuação, a gente tem a etapa 2, que é o julgamento desse processo. Né? Então, quando o estabelecimento ele promove a defesa administrativa, essa defesa ela vai ser julgada pelo plenário do Conselho de Farmácia. Né? Se for acatado, deferido a defesa administrativa, aceitamos a defesa do proprietário ou do gestor, então vai ser encaminhado um ofício informando sobre o deferimento da defesa e o arquivamento do processo. Se caso não for aceita essa defesa, for indeferida, é emitido o que a gente chama de notificação de multa, né, que o estabelecimento recebe por escrito, né, pelos correios, numa cartinha bonitinha, com AR, aviso de recebimento, que ele tem que assinar, recebendo essa notificação de multa. Próximo, por favor. E aí, depois disso, aqui a gente tem a notificação de multa, tá? O estabelecimento recebe, né, o gestor, o proprietário, o secretário recebe essa notificação de multa. Ele tem até 15 dias após do recebimento dessa notificação de multa, para caso ele queira recorrer, tá? E é o que a gente chama de recurso administrativo. Só que esse recurso, ele vai para uma instância superior. Então, se o plenário daqui já decidiu contra e emitiu a multa, ele só pode recorrer se for para o federal, para o plenário do Conselho Federal de Farmácia, tá bom? Próximo, por favor. E caso ultrapasse esses 15 dias e ele não promova um recurso administrativo, ele precisa o quê? Solicitar a emissão do boleto para o pagamento da multa. Próximo, por favor. E aí, indo para o julgamento de um recurso, caso ele tenha optado pelo recurso, a gente tem a última decisão administrativa, que é pelo Conselho Federal de Farmácia, onde pode manter a decisão, né, do regional, indeferindo, e aí o estabelecimento precisa realizar o pagamento da multa, ou ele pode reformar, né, o entendimento do plenário do regional, deferindo a defesa administrativa. E aí ele encaminha para o regional, que vai oficiar o estabelecimento sobre o arquivamento. Próximo, por favor. E aí a gente tem como uma das principais etapas, né? Pode, por favor, a etapa 5, que é quando o boleto está vencido, que não foi efetivado o pagamento da multa, né? O estabelecimento ele recebe uma notificação extrajudicial, tá? E aí ele tem duas opções. Caso ele não pague a multa, né, ele vai ser inscrito na dívida ativa da União e pode ir para execução fiscal na Justiça, inclusive com bloqueio de contas, tá? Tanto do gestor, né, quanto da secretaria, ou até mesmo do proprietário. E no caso de receber a notificação extrajudicial, a gente diz que ela é o último recurso antes de partir para algo mais rígido,
que é a questão da dívida ativa, né, e execução fiscal na justiça. Né? Então, no caso do proprietário ou do gestor receber a notificação extrajudicial, ele pode entrar em contato para fazer o pagamento da multa numa boa, que ainda não vai ser encaminhado para dívida ativa. Próximo, por favor. E aí a gente tem como etapa 6, né? Pode voltar, né? A dívida ativa e a execução fiscal, né? Que é a última das últimas etapas. Aqui depende muito de como vai tramitar isso na justiça. E aí, quando entra para a justiça, muitas vezes o próprio conselho não recebe a informação de como está a tramitação. Ele só recebe a informação quando o estabelecimento, o gestor, já chega lá no conselho pedindo para falar com o conselho que as contas dele estão bloqueadas. Né? Então, olha, chega lá, ó, minha conta bancária está bloqueada e eu descobri lá no banco que é por conta de uma dívida com o conselho de farmácia. E aí tem que entrar toda a parte jurídica, onde ele vai assinar termos, se comprometendo a pagar a dívida, vai ser feito os parcelamentos, as negociações e encaminhado para a justiça poder fazer o desbloqueio. Próximo, por favor. E aí eu trouxe aqui para vocês só um pouquinho, para falar um pouquinho sobre as responsabilidades do profissional e da empresa, tá? Onde o farmacêutico, na resolução 711, tem por obrigação realizar o comunicado de ausência. O comunicado de ausência, ele é prévio, ou seja, eu comunico que eu vou me ausentar. Não é comunicar depois que já está ausente, tá, gente? Ele é prévio. E existe a justificativa de ausência. O que significa isso? A justificativa de ausência, ela é posterior, né? Quando já teve ali a visita do fiscal, tá? E o farmacêutico deve cumprir o horário declarado na certidão de regularidade técnica ou na declaração de atividade profissional. E a empresa, né, seguir com toda a legislação, né? As leis, defesa, recurso, certidão, declaração, e sempre promover a substituição do farmacêutico quando necessário. Próximo. A gente já está quase finalizando. Nós estamos gente? estouradas na hora. Isso, não se preocupe não, a gente já está finalizando. Só para reforçar que o comunicado de ausência e a justificativa de ausência, elas são hoje realizadas todas no site, tá, gente? Então, no site a gente tem ali, né, o comunicado de ausência, ele deve ocorrer por motivo de férias, congresso, curso, aperfeiçoamento, atividade administrativa ou outras previamente agendadas e deve ocorrer com antecedência mínima de 12 horas. Próximo, por favor. Já a justificativa por motivo de doença, acidente pessoal, óbito ou por outro imprevisível, a comunicação ela deve ocorrer em até 5 dias úteis após o fato, acompanhado de documentos comprobatórios, tá bom? Próximo, por favor. E aqui é só para mostrar a linha do tempo, né? Quando não tem termo de intimação ou auto de infração, a gente só tem termo de visita, tá? A visita da fiscalização, ela vai verificar se o profissional ele fez o comunicado de ausência com antecedência ou vai notificar para que ele faça a justificativa de ausência, tá bom? Próximo, por favor. E aqui é só as principais diferençazinhas para vocês verem depois, tá? A gente pode disponibilizar para vocês aí a diferença entre o que é o comunicado, a justificativa, a defesa e o recurso. Próximo. E aí eu ia falar um pouquinho sobre as posturas nas redes sociais, mas eu posso deixar aí para a gente falar em outro momento, né? Se vocês acharem mais prudente, né? Mas é pouquinha coisa. É mais para dizer também que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Hoje a gente vê muitos colegas aí postando coisas nas redes sociais que acabam denegrindo, né, e desvalorizando a nossa profissão. A gente tem que tomar cuidado toda vez que postar, dar os devidos créditos e os direitos autorais, principalmente na internet, assumir tudo aquilo que a gente publica, né, e principalmente tomar cuidado com o que a gente posta, né, relacionado a pacientes, a fotos, etc., sem o consentimento, tá bom? Próximo, por favor. E é isso, tá, gente? Eu só trouxe algumas referências aqui, eu vou deixar agora para que vocês se manifestem e a gente possa conversar mais. Obrigada, desculpa aí ultrapassar um pouco do tempo. Queria poder ficar falando muito, muito mais aqui com vocês. Obrigada, Luana. Foi muito... Realmente, o tempo é sempre
Tempo é sempre o que é, né, gente? Mas nós achamos muito importante para nós podermos fazer as perguntas. Então, doutora Cauane, doutor André, eu não sei quais as perguntas que estavam no chat, ou quem quiser fazer agora, pode fazer. Doutora Luana, em caso de ausência, seja por qualquer motivo, tenho que deixar um farmacêutico no meu lugar? Uma pergunta que acabou de surgir. Gente, é assim, né? A gente atua no estabelecimento, né? E eu vou falar em duas situações diferentes, tá? Então, o que acontece? Você vai se ausentar, a sua responsabilidade enquanto profissional farmacêutico é comunicar a sua ausência. Não é você que tem a responsabilidade de colocar alguém no seu lugar. A responsabilidade não é do farmacêutico. A responsabilidade é do estabelecimento, é do gestor, é do proprietário. É ele que tem que colocar um substituto, né? Não é a gente. Essa responsabilidade ela não é do farmacêutico. Mas se você vai estar ausente, principalmente porque nós farmacêuticos atuamos em estabelecimentos onde muitas das atividades elas são privativas, quando eu digo privativas, são aquelas atividades que só o farmacêutico executa, outro profissional não pode executar, eu tenho que ter um substituto, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade, né? Nem sempre isso é possível. E a isso, eu digo que principalmente em relação ao serviço público, né? Serviço público, principalmente, a gente não consegue, né, ter substituto em quantidade suficiente para isso. Já no serviço privado, não. O serviço privado, ele tem condições, né, de colocar um substituto. É diferente, tá, gente? Então, assim, são duas realidades totalmente diferentes. Então, fica fácil a gente entender que essa responsabilidade o farmacêutico não carrega. Quem carrega é o responsável pelo estabelecimento, até porque tudo aquilo que, se você fez o seu comunicado de ausência para o conselho, tudo aquilo que acontecer na sua ausência, você não se responsabiliza, tá? Agora, se você não comunicou, você é corresponsável, tá? Então, você pode sim, de repente, até mesmo ser, né, denunciado para a comissão de ética, tá bom? Para processo ético também. Não sei se eu consegui ser clara aí. Oi, Luana, conseguiu sim. Mais uma vez, obrigada, a apresentação foi excelente, Luana. E tem um questionamento aqui da Ediele, que ela fala, em caso de pós-graduação, se não for realizado previamente o aviso, vale a justificativa após a vista do fiscal? Então é assim, tem algumas situações, tá, gente? Como eu coloquei ali para vocês, comunicado de ausência é para vocês comunicarem tudo aquilo que já é pré-agendado, né? Então, assim, se você vai ter um curso de pós-graduação, você já sabe qual é a data do curso, certo? Então, se você já sabe qual é a data do curso, o instrumento que você tem que aplicar é o comunicado de ausência, não é a justificativa, porque a justificativa significa que você não realizou o comunicado de ausência, significa que o fiscal passou e você não estava presente, né? E se você não estava presente, você pode até justificar, mas o plenário do conselho, que vai julgar a sua justificativa, ele vai avaliar assim, poxa, você vai anexar ali um comprovante de que você estava frequentando a sua aula de pós-graduação, certo? E aí, quando você anexar, ele vai dizer assim, gente, como é que eu vou deferir um pedido, né, de um profissional que justifica a sua ausência, se ele sabia que ele ia ter aquela aula, por que ele não fez o comunicado com antecedência? Né? Então, por isso que eu mostrei para vocês ali nos slides, né, que a gente tem 2 artigos bonitinhos lá no Código de Ética que dizem onde aplicar o comunicado de ausência e onde aplicar a justificativa. A justificativa é para aqueles casos em que casos assim de imprevistos que você realmente não tinha como imaginar que iriam ocorrer. Doença, acidente, entre outras coisas, né? É uma emergência. Agora, o comunicado é para tudo que é aquilo, tudo que é prévio. Muitas vezes uma consulta médica, gente. Consulta médica, muitas vezes o colega entrega ali o comprovante da consulta médica. Toda consulta ela é pré-agendada, né? Com exceção do atendimento num pronto-socorro, por exemplo. Tá bom? Então, assim, a gente tem que avaliar, tudo isso é avaliado pelo plenário, quando é feito o comunicado e a justificativa de ausência.
Tá certo, Luana. Mais uma pergunta aqui da Maria Raimunda. Ela fala, depois de receber a multa, quanto tempo demora para ocorrer a notificação extrajudicial? Bom, então, a multa, depois que ela é emitida, né? É emitido primeiro a notificação de multa, e aí a gente espera os 15 dias para saber se aquele estabelecimento ele vai recorrer. Se ele não recorrer, é emitido a multa, e aí ela tem um vencimento, né? Então, o boleto vence, né? Não tem aquela máxima, né? Todo mundo tinha que ser igual ao boleto, vencer sempre, né? Então, o boleto vence. Depois que o boleto vence, a qualquer momento o estabelecimento pode receber a notificação extrajudicial, tá? Então, assim, é a partir do momento que o boleto vence, né? Porque o estabelecimento ele passa da condição, né, verdinho para a condição vermelhinha lá no sistema de débitos junto ao conselho. Luana, mais uma curiosidade, na verdade, né? Principalmente porque eu já fui do interior e algumas pessoas, alguns farmacêuticos têm aquela concepção de que porque mora no interior não tem a necessidade, muitas vezes, de estar fazendo, né, essa justificativa de ausência antes, né, de se ausentar do estabelecimento, e ocorre muitas vezes do conselho passar lá, mesmo que a gente sabe que não é com a mesma frequência, né, que a capital, e acaba notificando, né, o estabelecimento. Aí você poderia falar um pouquinho para a gente com relação a essa situação que é bem recorrente, pelo que eu fiquei sabendo? Então, Cauane, é importante falar sobre isso mesmo, né? Eu até peço desculpas que eu me alonguei mais nisso, nessa parte, assim, da apresentação, né? Até mesmo a pedido ali da doutora Mier, né, para falar um pouquinho sobre o comunicado de ausência, justificativa de ausência. Nem trouxe o DAP aqui, mas porque é uma outra coisa que a gente pode estar trabalhando, mas, assim, é algo que realmente acontece, como a Cauane mesmo mencionou. O interior ele não recebe a fiscalização com tanta frequência quanto a capital, né? E a região metropolitana, porque hoje, atualmente, a gente já fiscaliza região metropolitana, né, 3 a 4 vezes no ano também, né, conforme a capital, conforme a legislação solicita. Então, assim, no interior, a gente ainda tem muitos colegas que, devido a logística, né, a questão da dificuldade de informações e principalmente também por questões relacionadas à internet, entre outras coisas, acabam não realizando esses comunicados, nem de ausência, nem a justificativa, etc. E aí acaba que o fiscal chega lá no estabelecimento, o profissional não está presente, e ali é lavrado o que a gente chama de termo de intimação, né? O fiscal ele intima e dá um prazo, né, de até 5 dias para que o profissional ele promova essa justificativa, que não necessariamente significa que vai ser aceita pelo plenário do Conselho de Farmácia, né? Muitas vezes ela pode ser recusada, depois que tramita o processo desse profissional em termos de justificativa de ausência, ele recebe um ofício dizendo se foi aceita ou não, deferido ou não a sua justificativa de ausência. Se caso não for aceito, ele tem ali, por exemplo, uma ausência contabilizada, e aí se ele tiver mais 2 ausências pelo mesmo motivo, né, no período de 24 meses, pode ser aberto um processo ético contra ele, tá? É isso. Tem uma pergunta aqui da Gerlane, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou repeti-la, tá? Dúvida a respeito à permuta de entorpecentes. O qual falou que deve ter receita se for em grande quantidade, precisa? Ou se somente quando é pequena quantidade? A gente tem a maior preocupação hoje, em termos de quantidade, a gente pode dizer que quando é de uma instituição para outra, devidamente documentado, que a gente pode ser considerado uma transferência, um remanejamento de estoque, etc., não há problema desde que devidamente documentado, né? Assinado pelo farmacêutico, indicando qual é o farmacêutico que vai recepcionar, etc., né? O que a gente fala mais em relação à receita é principalmente quando eu digo assim, vou fazer uma troca de uma medicação com outra, ou então vou fornecer uma medicação para outro, mas não vou fazer isso de nenhuma forma documentada, ou quer seja via, né, documento de transferência, de remanejamento, ou por receita médica, tá bom?
Tá certo, Luana. Tem mais uma perguntinha aqui que o pessoal fez aqui no WhatsApp. A situação é uma unidade hospitalar do interior e lá existem 2 profissionais farmacêuticos, um é responsável técnico e o outro é o assistente, se eu não me engano, acho que está com essa definição. Quando um se ausenta, é necessário fazer a justificativa deste que se ausenta, mesmo que tenha o responsável lá ou o assistente? Isso depende muito, depende se lá na certidão ambos estão inscritos e ambos no mesmo horário de assistência. Por exemplo, se eu tenho um farmacêutico responsável técnico de 8 às 18, um exemplo, e o assistente dele também cobre de 8 às 18 a assistência, se ele se ausentar, ele não vai ser prejudicado porque o estabelecimento ele está tendo assistência farmacêutica ali efetiva, tá? Então, o estabelecimento, ele também não vai ser autuado, tá bom? Então, isso também acontece, né, bastante. Só que, às vezes, a gente diz que o profissional, por exemplo, ele atua, digamos assim, no horário da manhã e o assistente dele no horário da tarde, mas ele se ausenta no horário da manhã. O profissional da tarde, de repente, vai cobrir ele no horário da manhã. Também não tem problema nenhum, porque o estabelecimento ele não está desguarnecido da assistência. E aquele profissional está ali registrado na certidão como assistente. E isso, tá, gente, também caiu agora recentemente com a nova resolução, né? Em breve a gente vai estar fazendo as alterações. Não vai mais existir, né, a figura do diretor técnico e do assistente técnico, né? Agora é farmacêutico responsável técnico e substituto. Vai ser só essas 2 denominações, porque o substituto, ele substitui ele em todas as suas responsabilidades. Luana, acho que esclareceu sim. Mais uma questão que perguntaram aqui é com relação a essa mudança, né, de carga horária em alguns municípios do interior. Estou perguntando por que aconteceu isso e se tem alguma justificativa para esse aumento dessa carga horária. Tem sim, Cauane, isso é extremamente importante perguntar. O que acontece é que a gente, além da Lei 5.991, né, antiga ainda ali, né, da década de 70, mais ou menos, né, a gente tem a Lei 13.021 de 2014, que já fala que o estabelecimento ele tem que ter assistência farmacêutica plena, né? A gente chama assistência farmacêutica plena a assistência em todo o horário de funcionamento. Não significa que é um único farmacêutico para tudo isso, mas quantos farmacêuticos necessários para cobrir essa assistência. Acontece que a gente sabe da dificuldade do nosso interior do Amazonas, a dificuldade principalmente em fixar profissionais e principalmente da contratação desses profissionais, né, pelos municípios. E aí, por conta disso, né, o Conselho Regional ele tem a prerrogativa de deliberar sobre as cargas horárias, né, assistenciais mínimas que vai ser exigida. Ocorre que, mesmo a gente tendo essa prerrogativa para fazer isso, quando a gente trabalha o que a gente chama de hierarquia das leis, aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho as resoluções, as normas, etc. E acima vai subindo, vem as leis estaduais, leis federais e assim por diante. E por último, lá no topo da pirâmidezinha tem a Constituição Federal, certo? Então, assim, as nossas leis federais, elas estão acima das nossas resoluções. Então, como a lei federal, ela obriga a ter o farmacêutico em todo horário de funcionamento, nós, os conselhos regionais de farmácia, nós somos obrigados a cumprir a lei. Ou seja, a gente tem que exigir que seja em todo horário de funcionamento, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, quando eu comecei a participar das atividades ali do Conselho de Farmácia, lá para meados de 2013, 2014, a assistência farmacêutica nos municípios do interior era de apenas 1 hora. Como que um farmacêutico, em 1 hora, vai prestar uma assistência no estabelecimento? E aí tinha municípios que o farmacêutico ele prestava assistência em 13 estabelecimentos. Ele era multi, ou seja, né, ele ia lá só assinava, né? Porque em 1 hora você não vai prestar assistência efetiva, certo? E aí o que foi feito? Foi feito um trabalho, né, de aumento gradativo dessa carga horária de assistência.
né? Então, foram aumentadas para 4 horas e assim por diante. Hoje, a gente já tem municípios que já tem uma carga horária maior sendo aplicada e assim por diante. E aí, a gente ficou, durante muito tempo, quando nós começamos com a aplicação de 4 horas, nós começamos em 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Hoje, nós estamos adentrando para 2020, 2021, ainda com municípios com a carga horária de 4 horas. E aí, assim, você mantém essa carga horária de 4 horas e não exige um aumento, eles não vão contratar farmacêutico. Por quê? Vai continuar abrindo novos estabelecimentos com essa carga horária menor. E a gente não vai ter fixação de profissionais, certo? E aliado a isso, a gente começou a receber o quê? Demandas judiciais, principalmente do Ministério Público, cobrando que o Conselho de Farmácia exija assistência plena. Porque está na lei. Então, assim, houve um momento aqui no ano de 2021 do Ministério Público Federal cobrando todos os regionais, principalmente aqueles que ainda não cobram assistência farmacêutica plena. E aí, o que foi feito? Né? A gente poderia simplesmente chegar, bater um martelo e dizer assim, não, a partir de 2022, todo mundo vai ser assistência plena. Mas a gente sabe que a realidade ainda não é a ideal, e a gente não tem como fazer isso. Então, foi feito um estudo, né, com base no quantitativo de farmacêuticos e estabelecimentos registrados junto ao Conselho e com base na fiscalização, né, os relatórios da fiscalização desses municípios, para o aumento gradativo dessa assistência. Né? Então, alguns municípios deixaram de ser 4 horas, passaram, a partir de 2022, a ser 5 horas, outros que já eram 5 passaram a ser 6, de 6 para 8 e assim por diante. E tem outros que já estão entrando na assistência plena também. Né? Porque houve, né, devido ao aumento da fiscalização nos municípios do interior, houve um aumento de contratação também de profissionais, aliados a isso também concurso público, entre outros. Então, aí a gente vê a efetividade da fiscalização. E por conta disso, a gente teve que justificar para o Ministério Público com números, dizendo, olha, realmente aqui eu não tenho como ser plena, mas a gente vai fazer um aumento gradativo, porque o que a gente não podia era estagnar, manter ainda do jeito que estava. A gente precisava, de alguma forma, meio que acelerar esse processo, nem que seja aos poucos. Né? Então, foi essa a decisão que acabou sendo tomada ali pelo plenário do Conselho de Farmácia. Eu acho que esclareceu para muita gente que, na verdade, isso vem para beneficiar a categoria, né? E dar mais oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes querem retornar para os seus municípios, né? E trabalhar nele e ter mais oportunidades para poder trabalhar. Teve mais uma pergunta, eu acho que a gente pode fechar com essa pergunta, Su, pode abrir para mais perguntas? Não, a gente vai fechar com essa, porque olha que legal, né? Que bacana a gente ter esse momento de conversa, mas a gente faz mais essa e a gente vai para a parte final. Tá bom, então, eu vou só fazer essa última perguntinha, que é da Gerlane, que ela fala, como ficou a cobrança realizada através do MP ao SES, que acho que é a Secretaria Estadual de Saúde, em relação a ter farmacêutico em todos os horários de funcionamento da farmácia, para assim dar entrada da certidão de regularidade? Aí só vou encaixar mais uma perguntinha aqui que fizeram, aproveitar, que a pessoa pergunta aqui, que ela é plantonista numa unidade do Estado e ela quer saber se ela precisa tirar a certidão de regularidade, mesmo sendo plantonista. Então, já pode, eu acho que, responder junto, né, as duas perguntas. Bom, essa eu não vou ter muito como responder como está a situação do Ministério Público, porque o Ministério Público não notificou mais o CRF para acompanhar o processo. A última notificação que nós recebemos foi uma resposta ainda da Secretaria Estadual de Saúde, muito antes da criação do Departamento de Políticas de Assistência Farmacêutica, né, onde a Secretaria tinha apontado, né, alguns estabelecimentos que não ia ter farmacêutico, outros que ia ter, remanejamento de farmacêuticos de laboratório de análise clínica para farmácia, entre outras coisas. E aí acabou que parou ali, nós não recebemos mais nenhuma notificação. Mas o que eu posso garantir para vocês é que, de 2019 para cá, na capital e principalmente no serviço público, né, principalmente na capital, todos os estabelecimentos são assistência farmacêutica plena. Então, a certidão ela só sai se tiver farmacêutico em todo horário de funcionamento. E para o caso de plantonista,
é plantonista, tem que tirar a certidão também. O nome do plantonista também vai na certidão, tá, gente? Então, assim, no momento da certidão, você pode incluir tantos quantos plantonistas você tiver ali no estabelecimento. Porque no momento da fiscalização, o fiscal vai verificar na certidão quais daqueles plantonistas vai estar lá prestando assistência naquele momento, né? Baseado também na escala de plantão do estabelecimento. Eu acho que foi bem esclarecido, mas resumindo, tem formação em unidade, tem que ter a certidão de regularidade, seja 1, 2, 3, a escala completa ou não, tem que ter a certidão de regularidade, mesmo que tenha só um farmacêutico naquela unidade. Assim, deixar isso claro, que muitas vezes, até foi um questionamento aqui que a colega colocou, na UPA que eu fazia plantão só tinha um farma, talvez seja por isso que não tinha certidão de regularidade, né? Não seria esse o motivo. Então, se tiver pelo menos um profissional, ali tem que ter a certidão. Só é uma observação em relação a isso, né? Que se tiver só um farmacêutico nas Ele não unidades de cobra a carga saúde, horária. Ele não cobra a só carga horária vai toda. poder manter a farmácia funcionando nesse horário, em que tiver o profissional farmacêutico. E aí fica meio que inviável um hospital, né, de grande porte, por exemplo, ter somente um farmacêutico para dar conta, ou então, mesmo sendo SPA e maternidade, se tiver somente um farmacêutico, vai ficar muito difícil manter o funcionamento conforme a legislação vigente, né? Porque todo horário em que não tiver o farmacêutico, a farmácia vai ter que estar fechada. Então, esse é um ponto que tem que ser verificado. É lógico que se a unidade optar por manter fechada a farmácia, vai poder ter essa certidão de regularidade mesmo com um profissional farmacêutico, principalmente as unidades ambulatoriais, né? Por exemplo. Tá certo. Então, acho que para a gente finalizar essa rodada de perguntas, eu vou passar a palavra à Suzy, ela tem algumas considerações para fazer, e aí a gente dá a sequência. Na realidade, eu só queria lembrar uma coisa muito importante que está no nosso código de ética, né? Ainda no início, né? Nos primeiros capítulos, que fala dessa nossa autonomia técnica, então, que nós não sejamos meros entregadores. Nesse momento onde nós procuramos conquistar o nosso espaço, né, de ter o profissional farmacêutico ali na farmácia, não vale a pena investir em nós se nós formos apenas profissionais que entregam remédio. Mas nós temos uma grande riqueza, nós somos profissionais da saúde, com potencial enorme, né? E com autonomia profissional para agir, né? E um outro detalhe é lembrar que o profissional farmacêutico, ele está no nosso código de ética dizendo que nós temos resolutividade, além de dignidade, competência, né? Então, é um convite a nós sermos esse profissional que a Luana falou, né? Quem é esse farmacêutico que eu sou? Que nós sejamos profissionais resolutivos, né? Que nós saibamos quem nós somos, né? Então, porque aí a briga, né? Essa conquista do nosso lugar vai ser mais suave, porque outros vão brigar para a nossa presença ali, né? Alguns de vocês conhecem, tem uma farmacêutica que está agora no ESAP, né, na prefeitura, e ela chegou, a outra farmacêutica que trabalha com ela é maravilhosa, mas estava desanimada, mas ela chegou com o jeitinho dela, com a competência dela, conquistando espaço, se colocando à disposição, saindo da farmácia na horinha que dava, correndo na sala de vacinação, indo conversar com os médicos para resolver o problema dos pacientes. Bem, resumindo, em menos de 3 meses, ela já tem o consultório farmacêutico dela, ela já tem recebido elogios
por e-mail dos pacientes, né, e dos outros profissionais. A direção dela já disse que ela não sai de lá de jeito nenhum, que não deixa ela, né? Então, é uma unidade que já existia, era uma diretora que já existiam, eram profissionais ali que já existiam. Os problemas continuam existindo, mas a postura dela, né, essa atuação profunda do Código de Ética Farmacêutica conquistou o espaço, né? Então, esse mesmo convite, porque às vezes a gente é só aquele que... Não tem aquelas pessoas que para cada problema tem uma solução? Pois é, tem gente que para cada solução tem um problema, né? Então, aí é complicado, né? E o André vai postar agora, o André Caone, no chat. Ei, Suzy, Oi? Suzy, foi até bom tu falar isso. Olha, a gente tem que trabalhar para as pessoas notarem a nossa ausência, gente. A gente tem que trabalhar para que as pessoas notem que quando você não está lá, né, assim, está faltando alguma coisa, né, não está funcionando adequadamente. Essa é a importância do farmacêutico, né? Então, às vezes a gente brinca e diz assim, mas eu quero entrar devagarzinho, ninguém perceber que eu estou aqui, nem ver a hora que eu sair, nem nada. Não é isso, gente. A gente tem que mostrar a nossa força, a nossa importância, o quanto o farmacêutico ele é bom profissional, o quanto ele é importante para o O quanto sistema. ele é resolutivo, né, Luana? O quanto Principalmente. a presença de um farmacêutico é opção terapêutica, é garantia de acesso ao medicamento, porque ele sabe aonde encontrar aquele medicamento, é garantia da adesão do paciente, é um anjo que serve toda a equipe multidisciplinar e também serve ao paciente, né? Então, nesse bom humor, essa capacidade de resiliência, eu me considero uma pessoa extremamente sortuda de trabalhar ao lado da doutora Mier, sabe? Que é um exemplo de resolutividade, mas também de resiliência, de paciência, né? E a gente vê aos poucos, a gente está aqui hoje, nós já falamos, somos essas florestinhas de bambu que começam a brotar, né? E nós acreditamos, né? Nós pedimos que vocês, por gentileza, coloquem no chat o nome de... No chat não, no link que o André vai postar, que vocês preencham para que a gente possa gerar, no final, o certificado de comparecimento, né? Mas também é importante o retorno de vocês, esse protagonismo que o Código de Ética Farmacêutica exige de nós. Para que, olha, não é o fato de eu ser tímido ou não que faz a diferença, né? Então, não é isso, é quem eu sou, a consciência de quem eu sou que faz a diferença, né? E nós somos farmacêuticos com uma riqueza fantástica, né? Eu acho que só realmente agradecer a presença de todos, da Luana. Eu acho que foi um momento mesmo de muita troca de informações e de muitos esclarecimentos também, né? Tá bom. Gente, eu também queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Esses momentos, né, na verdade, têm sido muito engrandecedores para nossa profissão, né? Falar de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pode fazer, abre as portas, né? Abre a nossa mente também de tudo que a gente ainda pode fazer do nosso potencial. E eu queria agradecer aqui a presença, né, e a apresentação da doutora Luana, representando também o Conselho Regional de Farmácia, da Suzy, né, que todo mundo conhece aí muito bem, que sempre é um anjo das nossas vidas, né, nos ajudando com resolutividade. Eu acho que essa palavra, né, que a Suzy utilizou aí, ela, sem dúvida nenhuma, resume também a profissional que ela tem sido, né, que a Mie tem sido. De fato, a gente tem visto muito isso, e a gente espera que cada um de nós, né, possamos dizer que nós somos farmacêuticos resolutivos, que a gente está trabalhando ali para trazer soluções, para trazer acesso, né, para trazer uso racional, para trazer soluções de fato para a vida do paciente, né? A gente não pode ser visto como um profissional burocrata, alguém que vai dificultar o acesso, pelo contrário, que a gente garanta o acesso, mas que seja um acesso racional, né? Então, agradecer mais uma vez a presença de todos
E eu vou passar aí para a Mieta encerrando. Coloco aqui a importância de nós, farmacêuticos, estarmos executando o trabalho de forma a tentar melhorar a qualidade de vida de cada usuário que nós recebemos nas nossas unidades. Independente de ser de uma unidade ambulatorial, unidade hospitalar, mas que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos trazer a melhora da qualidade de vida para esse usuário e que também nós possamos ser aquele profissional, como todos, a Suzy falou, o André também, que o farmacêutico seja um profissional que possa realmente facilitar, trazer diferença, não só para os usuários, mas também para a equipe como um todo, e não ser aquele profissional dificultador das atividades, tá ok? E fazer como a doutora Luana falou, fazer com que os nossos diretores, os nossos gestores sintam a nossa falta, e não ser aquele profissional que as pessoas estejam agradecendo pela sua ausência, tá ok? Muito obrigada pela presença de todos, agradecer imensamente todos vocês que permaneceram nesse nosso segundo encontro até esse horário, né, 21h33 no momento. Muito obrigada e parabéns a todos.